ao ano de 2026, ano da gratidão, Comunidade Cristã Fonte de Vida, Ministério Apostólico Gerson Bugese. Nós estamos na nossa primeira reunião de domingo, a nossa primeira ceia do ano. Quero primeiro trazer alguns pontos importantes, depois nós vamos ler e meditar no texto, e em seguida faremos a primeira ceia e entregaremos as nossas primícias e os nossos dízimos. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus e nosso Pai, nos alegramos quando disseram: vamos à casa do Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é o nosso Deus. E nós entregamos a Ti, meu Pai, as nossas vidas, entregamos a Ti, meu Pai, a nossa casa, entregamos o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo e as ofertas que trouxemos a Ti, meu Pai. E pedimos a Ti de todo o nosso coração: se há algo em nós que não Te agrada, Senhor, tira. Se há algo, Senhor, que nos impede de buscar o Senhor e de Te agradar e Te servir, tira, Senhor, arranca pela raiz, remove, lança fora, porque nós queremos Te buscar de todo o nosso coração e primeiro o Senhor e o Seu reino. Senhor, fala, Senhor, com a Sua igreja, com cada um de nós, de forma íntima, profunda e poderosa. E desde já, Senhor, Te agradecemos. Amém? Você pode dizer obrigado, Senhor? Nós vamos ler e meditar o livro de 1 Reis. Mais à frente nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler versículo por versículo. Mas é uma história muito conhecida. É uma história que fala de Elias, do altar, de água e Deus respondendo com fogo. É a história de Elias sendo ameaçado de morte. É a história de Elias e Eliseu. Eu quero primeiro destacar alguns pontos importantes. E você que está com o seu caderno, no final do ano passado nós ainda falamos da importância de copiar o texto, escrever o texto, reescrever o texto. O quanto isso é importante em um processo para começar, recomeçar e principalmente para conquistar e reinar sobre uma terra. Então você que está com o seu caderno, Deus te abençoe. E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que o Deus que responde com fogo é o mesmo Deus que prepara a mesa. Vou repetir. O mesmo Deus que responde com fogo é o mesmo Deus que prepara a mesa. Quando você vê fogo e não vê mesa, tem algo errado. Porque o nosso Deus é o Deus que responde com fogo e Ele prepara a mesa. Se você ver manifestações, sinais, prodígios e maravilhas, mas se você não ver mesa, se você não ver palavra que te alimenta, que te fortalece, palavra que te prepara para os dias que estão por vir, pode ter certeza que é bem provável que seja Satanás e não o nosso Deus. Porque a palavra diz que Ele tem poder até para fazer cair fogo do céu. Só que Ele nunca vai dar pão para os filhos de Deus, Ele sempre vai dar pedra. Ele sempre vai armar uma estratégia para que você seja apedrejado e para que você transforme pedras em pães. Então, essas duas coisas são extremamente importantes em um ambiente de Deus. O mesmo Deus que responde com fogo em um altar é o mesmo Deus que prepara uma mesa, um banquete para você, a sua casa e o seu povo no deserto. O mundo acabou de vir de um banquete e se prepara para o próximo, o banquete da carne, o carnaval. Mas o mesmo Deus que responde com fogo, que faz sinais, prodígios e maravilhas, que prometeu e cumpriu, e o seu Espírito caiu sobre todos, é o mesmo Deus que prepara a mesa. Tanto é que no livro de Atos, depois do Pentecoste, há uma revelação: vai ter fome. E vamos nos preparar, porque virá uma grande fome. E Deus levantou um profeta, e o povo, a igreja de Jesus Cristo foi avisada. Porque Deus nunca vai responder com fogo, sem antes nos preparar para uma mesa. Então saiba que Deus responde com fogo. Deus tem ministérios, tem dons, há sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Mas o mesmo Deus que responde com fogo é o Deus que prepara uma mesa. Você nunca entra num ambiente de Deus, vê sinais, milagres, prodígios e maravilhas e sai do mesmo jeito. Triste, frustrado, decepcionado. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: o ano está apenas começando e a sua mesa já está preparada. Deus preparou uma mesa para você. Deus preparou uma mesa para a sua casa. Porque se você crer
tu e a tua casa será salvo. Terceira coisa que eu gostaria de destacar, o toque do anjo. Nós vamos ver no texto que Deus primeiro envia um anjo. E lá na Bíblia está escrito um anjo, com letra minúscula. Ou seja, um anjo qualquer. Um anjo que é o nosso servo, o nosso conservo. Mas um pouco mais à frente nós vamos ver que aparece de novo. Só que agora é um outro anjo. E diz anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, ele foi tocado e ele recebeu uma mensagem primeiro de um anjo. Mas ele não deu ouvidos. E depois ele recebe a visita de um segundo anjo, mas não é um anjo qualquer. Não é um servo, um conservo. É o próprio Jesus Cristo. O toque do anjo e a palavra, levanta-te e come. Eu ainda postei esses dias atrás dizendo, você quer vencer a depressão? A resposta da depressão para os dias de hoje ainda continua na palavra de Deus. E a resposta é uma vida abundante, uma vida saudável, equilibrada, uma vida baseada na palavra, uma vida que segue os princípios de saúde, de alimentação, de família, de sociedade. Princípios que diz, se você está doente, procure os líderes da igreja. E se você quer vencer qualquer depressão, você vai ter que se levantar, ou seja, sair da sua cama, tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Levanta-te, come. Nós sabemos que nem só de pão viverá o homem. Coma a palavra de Deus. Você está aqui para ouvir ou para comer a palavra de Deus? É diferente. A palavra de Deus a gente ouve com a boca. A palavra de Deus a gente ouve comendo. O toque do anjo. O toque do Senhor. Você quer vencer a depressão? Levanta-te e come. Sai dessa caverna, dessa solidão. Volte à palavra e ao pacto de Deus. Há uma aliança com Deus. E muitas vezes foi deixada ou foi quebrada. Próximo ponto que eu quero destacar. Ceia não é apenas ritual. Não estamos aqui nessa manhã cumprindo simplesmente um cerimonial, um ritual. Não é algo religioso. É obediência, é um ato profético e apostólico. É o partir do pão, é a comunhão. Não é comer. É a mesma coisa que você ver uma oferenda na esquina e ter uma visão tão simples. Não, não. Envolve todo mundo espiritual. Não é comer e beber. É ouvir. E nós ouvimos com a boca. Porque não é algo natural. É algo espiritual. A ceia não é apenas um ritual cerimonial, religioso. É muito mais do que isso. É obediência, é fidelidade. É se alimentar espiritualmente, não só de pão, mas de toda a palavra, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, de Jesus Cristo. Não é apenas um ritual, é combustível espiritual. Nós vamos ver no texto que ele comeu uma refeição. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. As pessoas estão tão doentes que cada 3 horas precisam comer. As pessoas estão tão doentes que não conseguem fazer um jejum por semana. De lá 2. A sua cura não está em uma receita do médico. Pode passar por um médico, uma receita médica, mas a sua cura começa com a libertação pela palavra. A sua cura começa com aquele que é o médico dos médicos. Nós vemos que a maioria dos psicólogos, médicos, estão mais doentes do que os seus próprios pacientes. Tomam tanto remédio quanto os seus próprios pacientes. Estão tão viciados em remédios ou mais do que os seus próprios pacientes. A Bíblia não diz, se você está doente, corra para o hospital. A Bíblia diz, se você está doente, procure os líderes da igreja. Tem gente que só está alimentando espíritos de vício, porque cigarro é vício, bebida é vício, prostituição é vício, remédio é vício.
Ceia não é apenas um ritual, é combustível espiritual para você caminhar de dia e de noite. Quero destacar ainda que nós estamos em um momento de restauração e força para caminhar. A maioria das pessoas começa um ano já cansado. Meu filho acorda de manhã depois de ter dormido 9, 10, 11 horas. Eu pergunto, tudo bem, filho? Dormiu bem? Estou cansado. As pessoas acordam cansadas, começam cansadas. Por que será? Primeiro, por causa de um ambiente. Não cuidam da sua boca e liberam palavras que alimentam a sua alma, que envenena a sua vida. Nós estamos acostumados a lançarmos palavras de maldição sobre a nossa própria vida. Provérbios diz que nós nos alimentamos das palavras que saem. Jesus disse, o problema não é o que entra, é o que sai. O que contamina é o que sai, o que envenena é o que sai. É o que falamos. E nós começamos um dia reclamando, murmurando, e passamos o dia envenenando a nossa alma. Precisamos de mais palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra, a palavra de Deus sai. E você não vai ver a palavra de Deus saindo cansado, fadigado, irritado. Essas coisas não saem de um coração que está cheio da palavra de Deus. Essas coisas saem de alguém que é infantil, imaturo, que não controla a coisa mais importante da sua vida, que é a sua língua. Nós estamos em um momento de restauração e força para caminhar. Próximo ponto, eu gostaria de destacar: a vitória não está na força do profeta, a vitória não está na sua força, na força do seu braço, no seu conhecimento, nas pessoas que você conhece. A força não está, a vitória não está em você, não está na sua força, não está em nós. A vitória não está na força do profeta, está na fidelidade de quem te alimenta, e ele é o pão da vida, ele é a água da vida. É a alegria do Senhor que nos fortalece, não é a nossa alegria. Quando você busca as alegrias da carne, você se enfraquece. Mas quando você diz não para a alegria da sua carne, da sua alma, e você responde com obediência e fidelidade, e você alegra a Deus, você se fortalece. A maioria das pessoas estão presas no seu eu, no seu ego, alimentando e alegrando o seu coração e a sua carne. Quando você disser não, eu até quero, mas eu não vou fazer, eu não vou a este lugar, isso não é certo, você alegra o Senhor e Ele te fortalece. Eu fico pensando como é que José suportou uma prisão totalmente injusta, debaixo de uma acusação de abuso, de tentativa de estupro. Como é que alguém aguenta uma cadeia com a certeza de que disse não e alegrou o Senhor? Só assim, para ser forte e vencer uma cadeia. Só assim para ser forte, alegrando o Senhor, dizendo não para o eu, não para a carne, dizendo não para a vontade humana, não para os prazeres desse mundo, e dizendo sim para o Senhor. Eu vou me manter santo. E quando o Senhor se alegra, nós somos fortalecidos. A maioria das pessoas estão fracas porque estão alimentando o seu coração e a sua carne. Estão alimentando o seu ego, a sua vaidade, ao invés de alegrarem o Senhor. A vitória não está na força do profeta, está na fidelidade de quem te alimenta. Você não precisa transformar pedra em pães, você não precisa confiar em carros e cavalos, você não precisa confiar em um sistema, você não precisa confiar na economia nem na política. O nosso Deus é Pai. E o Deus que faz cair fogo do céu é o mesmo Deus que prepara a nossa mesa. E a última coisa que eu gostaria de destacar, para lermos o capítulo, o texto: a vitória não está na força do profeta, está na fidelidade de quem te alimenta. E agora quero destacar a última coisa. Diga comigo: palavra e comunhão. Palavra e comunhão para atravessar o deserto e chegar no monte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: tem muitas pessoas que caminharam muitos anos, mas caminharam no deserto. Muitas pessoas caminharam e morreram no deserto porque perderam a oportunidade.
Muitas pessoas entraram no caminho do deserto e se perderam na religiosidade, nos sinais, milagres e prodígios, maná que não é pão, que não é vida. O povo todo dia via milagres. Começou quando o mar se abriu e eles entram no deserto, e termina quando o rio se abre e eles saem do deserto. Mas a palavra diz que o povo conheceu os milagres, Moisés conheceu o caminho. Muitas pessoas entram no deserto e não conseguem sair porque entram no caminho da religiosidade. E a religiosidade mata. Temos que encontrar o caminho e seguir o caminho. E só há um jeito, diga palavra e comunhão, para atravessar o deserto e chegar no monte de Deus. Nós vamos ver aqui que o profeta caminhou 40 dias e 40 noites. Eu sei que tem muita gente que caminhou muito, já fez muito, caminhou muito, já fez muito. Mas o Senhor está perguntando para você, o que você está fazendo? Você tomou o caminho errado. Volta. Porque você tomou o caminho errado. Se depois de tantos anos de crente, tantos anos, tantas experiências, tantos altares, tanto fogo, tanta mesa, você está numa caverna depressivo, você precisa voltar atrás. Porque você tomou o caminho errado. Você tomou o caminho errado. E se você caminhou 40 dias, 40 noites, você precisa voltar 40 dias e 40 noites. Eu não gosto de recomeço. Não que seja ruim. Mas recomeço é para quem tomou o caminho errado. Eu gosto muito mais do que recomeço, eu gosto da palavra continue. Mas tem pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje e amanhã de você recomeçar. E tem pessoas que precisam ouvir, continue. Palavra e comunhão. Sabe, se fala muito de armas espirituais. Se fala muito de armas. Da armadura de Deus. De armas. Mas tem muitas armas que não têm efeito. Tem a armadura e a espada de Saul, que não dá vitória. Pelo contrário, Saul se lançou em sua própria espada. Tem armadura que não é de Deus e tem arma que não é de Deus e nunca vai dar vitória. Mas existe armadura de Deus e existe armas de Deus. A oração é uma arma, interceder é uma arma, clamar é uma arma e faz muros caírem. O louvor, a adoração, servir, adorar a Deus é uma arma. Agora tem uma arma tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que se eu precisasse, eu não preciso, mas se eu precisasse escolher uma só arma, eu escolheria essa. Entre qualquer dom, ministério, armadura, arma, eu ficaria com essa, porque ela é a mais poderosa que tem. Vocês não querem saber, então eu não vou nem falar, porque vocês já sabem. Mas se eu falar, você vai usar? Oi? Tem certeza? Você vai usar? Irmão, 99 dos seus problemas acabam com essa arma. Aí você usa oração, jejum, clamor. Aí você usa servir, não fazer coisas. Servir, adorar a Deus, em espírito, em verdade, para resolver 1% que vai faltar. O nome dessa arma é comunhão. 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 Quer que eu te prove na Bíblia? Que é a arma mais poderosa? Porque você sabe que clamar cai muros. Amém? Você sabe das armas e aí por diante. Mas antes de falar e te mostrar o versículo e provar para você que 99% das suas guerras estão sendo perdidas por causa disso, eu quero te falar sobre unção. Quantos aqui querem unção? Eu estou com as duas mãos levantadas. Tem um ali atrás, mais um. Quem quer unção? Quem quer unção dobrada? Quem quer unção dobrada? Eu abaixei minha mão. Porque todo religioso quer unção dobrada. E você já percebeu que eu não levantei a minha mão, eu não sou religioso e eu não quero unção dobrada. Eu não quero. Eu não quero unção dobrada. Eu não quero unção de alguém que recebeu uma ordem de Deus para ungir 3 pessoas e não ungiu ninguém. Um desobediente que Deus teve que tomá-lo e levá-lo ao céu.
porque era desobediente. Porque Deus deu apenas 3 ordens. 3 ordens. Unge, unge e unge. E ele não ungiu ninguém. Eu não quero a unção de Elias. Deus teve que tomá-lo antes da hora. Eu não quero a unção que estava sobre João Batista, que terminou sem cabeça, decapitado. Eu não quero essa unção. Se você quer, no final você pede aqui, eu oro por você. Mas eu não quero essa unção de alguém que faz fogo cair do céu, que faz chover depois de 3 anos e meio, que recebe uma ordem de Deus e é desobediente, que não ungiu as 3 pessoas que Deus ordenou. Ah, não, ele ungiu, a capa caiu. Irmão, unção é o seguinte: unção é azeite sendo derramado sobre a cabeça, não é capa. Eu não quero unção de alguém desobediente, de alguém que recebe uma ordem e não obedece. Eu não quero essa unção. Quem quer essa unção é religioso. Eu não quero essa unção. Eu quero a unção que está sobre Jesus Cristo, que é o Cristo ungido. E aí pode ser que daqui umas 3 semanas, se você quiser, e o Espírito confirmar no meu Espírito, eu ministro daqui umas 3 semanas sobre essa unção. Não é a unção dobrada, é sobre as 3 unções que estão sobre Jesus. Porque essa daí eu abro mão. Eu não quero ser poderoso, mas desobediente. Eu não quero ser tomado antes da hora, porque eu sou desobediente. Eu não quero deixar um registro de vergonha para o meu Deus. Mas se você quiser essa unção, pode continuar. Tem qualquer congresso que você for, irmão, você vai receber essa unção dobrada. Você vai cair, você vai rir. Você só não vai ser transformado. Quantos querem uma mudança de vida para esse ano? Posso te dar uma chave importantíssima? Diga: arrependei-vos. Irmão, a partir de agora, coloca na sua agenda, escreve. Você que está com o seu caderno, que está levando a palavra a sério, que é crente de verdade, que vai entrar na terra e governar a terra, escreve aí: arrependei-vos. Porque a única coisa que muda o ser humano é arrependimento. Ah, errei. Vamos começar. Vamos zerar. Recomeçar o ano. Me desculpa. Isso nunca muda a vida de ninguém. É arrependei-vos. Dor, choro, quebrantamento, coração quebrantado e contrito, que gera mudança de mente e mudança de vida. Irmão, quando foi a última vez que você usou essa palavra? Quando foi a última vez que você disse: me perdoa? Sem ficar contando historinha. Errei. Quem não erra? A carne é fraca. A culpa é do meu pai. Todo mundo faz. Me desculpa. Ah, me desculpa. Cheio de ódio. Qual foi? Fala para mim, qual foi a última vez que você usou a palavra me perdoa com o coração quebrantado e contrito? Essa é a única coisa que muda a mente humana. Conhecer a verdade é um processo. Permanecer nela, sem se esforçar e ter bom ânimo, se arrependendo, não gera mudança, não gera conquista. Senhor, me perdoa, mas sabe o que é? O povo quis ficar com o melhor. Isso não gera mudança, isso só gera morte. Fala para mim, quando foi a última? Tem pessoas que nunca usaram essa palavra, por isso que estão há 40 anos. Eu não vou falar na igreja, no deserto. Por isso que estão 40 anos no deserto. Levantam altares de bezerro, não se arrependem. Murmuram, querem voltar atrás, não se arrependem. Se não houver, por intermédio do arrependimento, um espírito diferente, um espírito novo, não entra na terra prometida. Escreve aí: se arrepender. Aproveite as oportunidades, que sejam as menores. Errou com a sua companheira, com o seu companheiro? Errou com os seus filhos? Errou com o seu patrão? Irmão, só tem uma coisa para resolver e ser transformado: me perdoa. Me perdoa. Comece a notar quantas vezes a partir de hoje você vai usar essa estratégia. Eu não estou falando de trocar a palavra desculpa por me perdoa. Eu estou falando sobre um princípio bíblico. Dei tempo para que Jezabel se arrependesse, mas não aproveitou o tempo, a graça de Deus, e não se arrependeu. Por isso lancei numa cama a maioria das pessoas que estão doentes. A própria ciência comprova, porque quem fala é a Bíblia.
é porque não perdoa, não pede perdão, não libera perdão, não tem mudança de mente. E aqueles que estão com ela caem de cama. Não tire esta palavra. Você sabe que algumas palavras estão saindo, não pode mais falar. Tem os pastores que, para falar abuso, estupro, vocês entenderam, né, irmão? Irmão, estão tirando as palavras da Bíblia, estão tirando as palavras da sua boca. Abuso é abuso, prostituição é prostituição, estupro é estupro, e eu não vou me calar. Sabe por quê? Porque quando você olha para uma menina que foi estuprada, você se pergunta, mas por quê? Por quê? Como é que uma menina virgem, inocente, pura, filha de Jacó, é estuprada? A ciência diz que comprova que 98, 97, 98% das crianças, das pessoas santas e puras, que são abusadas e estupradas, pode pesquisar, o pai e a mãe quebraram a aliança. Sabe por que a filha de Jacó foi estuprada? Eu lembro de uma grande pregadora internacional que ela sempre dizia, meu pai abusou de mim, até que o dia que ela conseguiu falar, meu pai me estuprou, e ela foi liberta. Jacó, quando viu uma das suas mulheres, porque Jacó não tinha mais relação com elas, se deita com o filho do seu esposo. E sabe qual é a questão? Jacó ficou sabendo e não fez nada. Se você não entrar nessa guerra espiritual, é bem provável que haja arrependimento e mudança, porque senão nós vamos continuar vendo filhos e filhos sendo estuprados. Nós vamos ver muitas ilhas, muitas cidades, que são pontos turísticos de prostituição, de abuso. Nós vamos continuar vendo muitas crianças sumindo. Porque Jacó foi fraco, foi frouxo. Ele não teve coragem de confrontar uma mulher que seduziu e o seu filho que se prostituiu com a sua mulher. Algo manchou a sua cama e por causa disso, os seus filhos. Até quando nós vamos nos calar? Até quando nós vamos ver níveis de perversidade, prostituição, bestialidade na nossa família e nós vamos ficar quietos? Até quando? Até quando? Até quando vamos brincar de sermos crentes, de sermos santos? Até quando os líderes do país, da Igreja de Cristo, vão brincar de prostituição e subirem nos púlpitos? Até quando os sites de pornografia vão continuar batendo recorde? Até quando as pessoas viciadas em jogos vão continuar viciadas em jogos? O número de viciados cristãos, e aqui falo todos, católicos, cristãos e tudo, viciados. Não é só joguinho, é viciado em jogo. É viciado em jogo. Por isso, ele tem um propósito. Deus fala, volta pelo caminho, e o propósito é fazer um culto. O propósito é ungir um rei de um outro povo. Ungir um rei para Israel e ungir um profeta no seu lugar. Mas ele é desobediente. Está dizendo, faça discípulo? Não. O discipulado é só um processo. É só um processo. O discipulado é só um processo para levantar sacerdotes, profetas e reis. Mas Elias, ele é tão doente de alma, tão doente de alma, e todos que têm porção dobrada, podem perceber, são doentes ao extremo. São doentes e estão se destruindo. Há um propósito, ungir 3 pessoas, porque é uma guerra espiritual, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Deus levanta sacerdotes, profetas e reis, é para uma guerra espiritual, não é para brincar, de ser crente, fazer um culto. É para você ser sacerdote, chorar, se arrepender, e fazer sacrifícios pela sua casa, pela sua família, pelo povo. É para você ser profeta, ensinar, dar direção e fazer o povo caminhar. Não ficar atrás de milagres. Os milagres vão seguindo. É para ser rei, governar na sua casa, governar territórios. A unção tem propósito. Há uma guerra espiritual, nós somos ungidos para vencermos uma guerra. Mas vamos voltar à comunhão? Vamos voltar
voltar à comunhão? Porque você quer o texto bíblico que mostra que a arma mais poderosa é a que eu escolhi para ser especialista? É a que eu ensino. Mas antes, deixa eu falar mais uma coisa. Deixar um pouquinho mais ansioso, um pouco mais com fome da verdade que liberta. E se você permanecer nela, 99% das suas guerras serão vencidas. Deus fala para Elias que ele quer que Deus tire a sua vida. E ele diz, mas eu sou tão bom, eu sou tão zeloso. Só ficou eu. E ele diz, tem 7.000. No capítulo seguinte, a Bíblia fala quem é esses 7.000. E quando Elias levantou um altar, colocaram um sacrifício, derramaram água, Deus responde com fogo. E ele vai orar para que caia a chuva de Deus, a chuva da bênção, e regue o campo. Diz que esses 7.000 são jovens que estão trabalhando no campo. E ele não conseguiu ver a resposta de Deus para a oração dele. Tem pessoas que estão depressivas porque não conseguem ver a resposta de Deus para a sua oração. Ele teve fé para restaurar um altar, para sacrificar nesse altar, para derramar água sobre esse altar, e derramar água sobre esse altar, e orar. Deus responde, a água cria nuvens. Ele ora, intercede 7 vezes, 7 vezes, até ter chuva. A chuva cai no campo, e a maior colheita não é a colheita de alimento, é a colheita de 7.000, que não vão dobrar os seus joelhos e nem beijar a mão, que não são religiosos, que não são hipócritas. Ele diz, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho e não beijaram a sua mão. Ele orou até cair chuva, não foi? Como cientista social, antropólogo, indianista, é interessante quando você encontra uma tribo que sabe fazer chuva, e eles vão orar para que venha a chuva, eles cantam, dançam, até começar a chover. Ele subiu no monte, dobrou os seus joelhos, colocou a terra, a cara em pó, e começa a orar e interceder, até que chova. Não é para chover, é até que chova. Isso é colocar o joelho no chão, isso é colocar a cara no pó, isso é orar e interceder até que aconteça. Isso, é isso. Mas vamos ao versículo para depois a gente ler o texto. Em Levíticos 26, do 7 ao 9, é um texto que vai falar sobre as maldições e as bênçãos. Ou seja, vencer guerras é uma bênção dada por Deus. Porque tem pessoas que só são roubadas, porque o diabo vem enganar, roubar e matar, porque é maldição. E porque tem pessoas que vencem a sua guerra, porque é uma bênção de Deus. Você não vai vencer no seu dia, você não vai vencer esse ano, você não vai vencer na sua vida, a sua casa não vai vencer, se você não entender que vencer é uma bênção de Deus. Versículo 7, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Eu vejo mais crente caindo do que os inimigos caindo em espada. 5 de vós, quantos? Perseguirão a 100 deles. Se você conseguir juntar 5 pessoas, você vence 100. Mas olha o que o texto diz. E 100 de vós perseguirão a 10.000. Quando a igreja de Cristo entender o poder e a unção que está na união, na unidade, na comunhão, congregar, ninguém perde batalha. Agora a maioria das casas está dividida, o homem e a mulher. A maioria das casas estão divididas. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer ir para a maldição, outro quer ir para a bênção. Se você conseguir juntar 5 pessoas, você vai vencer todas as batalhas. Se você juntar 100 pessoas de verdade, irmão, não existe potestade, principado, potestade. Não existe legião que domine a sua casa e os nossos filhos. Não existe. Não existe. Só lembrando que você prometeu que você ia usar isso. Então, irmão, porque as únicas pessoas que não conseguem se unir são rebeldes e loucos. Pessoas com problemas mentais ou pessoas em que o diabo entrou no coração. O pastor fala, faz desse jeito, ele faz daquilo. O pai dá uma direção, ele vai por outra. Deus diz, eu quero isso, ele diz, eu quero aquilo. Só pessoas loucas, com problemas mentais, ou pessoas em que o diabo entrou no coração. Só.
Mas não há pecado que Deus não perdoe. Se você pedir, Senhor, me perdoe, porque a minha mente está regurgitando, a minha mente vai como as ondas, para um lado e para o outro. Me perdoe, porque eu estou sempre questionando, duvidando, desobedecendo, voltando atrás, me rebelando. O Senhor fala A, eu falo B. Agora abra o texto para nós lermos. 1 Reis 19, versículo 1. Quando houver convocação para orar e jejuar, irmão, ore e jejue, pelo bem da sua casa. Quando Deus der uma direção nova, obedeça a Deus, pelo bem da sua casa. Porque se a sua casa não está aqui hoje, o problema é você. Está me atacando? Amém, vamos continuar para que você não se fira. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Irmão, sabe onde que ele está? Em Berseba de Judá. Sabe o que significa? Que ele está no lugar do juramento. Eu amo dezembro porque é o mês do juramento. Pastor, conta comigo, pastor. Pastor, esse ano aqui foi difícil, o senhor sabe, o senhor entende. Mas esse ano, agora pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo. No local do juramento, houve uma quebra de aliança. Irmão, enquanto você não tiver palavra sim, sim, não, não, não tem bênção. Não tem bênção. Porque o poder está na palavra, no verbo que se fez carne, no Logos, na palavra. Os mundos foram criados pela palavra. A bênção e a maldição está na palavra. 4. E ele, porém, foi ao deserto caminhando de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Preste atenção que ele caminha no deserto por um dia e ele se coloca debaixo de uma árvore. Essa árvore, essa madeira, é a mesma madeira que foi feita a caixa da arca, que representa o homem. Tem muita gente, tem muito líder que está debaixo de uma liderança humana e não profética e apostólica. Estão debaixo de um mentor, de um homem, e não de um homem que tem ouro, prata, salvação, redenção e glória de Deus. Isso gera morte. Aonde você se coloca debaixo, pode ser bênção ou maldição. Ele pede pela vida dele. Eu pequei, eu não sou diferente dos meus pais. Você está culpando seu pai, sua mãe? Você não é diferente dele. Você é vítima de vítima. Enquanto não aprender a perdoar, não resolve. Seu pai era para estar aqui, mas você não consegue olhar na cara do seu pai. Você tem ódio do seu pai. Sua mãe era para estar aqui, mas ainda está algo mal resolvido. A sua mãe, o seu pai e a sua mãe queria estar aqui. Deus chamou eles para estarem aqui, mas por causa da sua doença, eles não estão. Agora não se esqueça que você é igual a ele. Você é como ele. Seus irmãos eram para estarem aqui. Seus filhos eram para estarem aqui. Mas a única coisa que você consegue olhar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, é que eles são pecadores. E a sua historinha é: eu sou como eles. Certa ocasião Deus chega para Moisés e diz: eu vou recomeçar. Como um dia recomecei com Noé. Como um dia recomecei com Abraão. Eu quero recomeçar com você, Moisés. Vamos apagar a história de Noé e de Abraão. E a história começa com você. Moisés diz: não vai recomeçar comigo. Eu não vou abrir uma igrejinha nova. Eu não vou abrir um novo templo. Eu não vou abrir uma nova religião. Eu vou continuar o que o Senhor fez. Mas aqui nós vemos que Elias está no mesmo processo. Ele quer quebrar um pacto com os pais. Ele quer apagar a história dos pais. Nada mais doentio do que isso. E Deus deixa bem claro: eu não vou quebrar o meu pacto.
É só um teste. E você foi reprovado. Porque você é tão doente com o seu pai, que ainda que eu quisesse, não teria como ser com você. Deixa eu te falar uma coisa. Ódio de líder é ódio do pai, viu? Se você não consegue se dar bem com nenhum líder, é problema com o pai. Eu fui para uma igreja, enviado a uma igreja, e eu falei, olha, 6 pastores vieram aqui, e os 6 caíram. Eu sou o 7º, e eu estou aqui porque Deus falou que eu não vou cair. Só por isso que eu estou aqui. Só por isso. Não preciso provar nada para ninguém. Não vou começar em nada. Só estou continuando. Mas eles caíram por causa das suas enfermidades e as suas rebeliões. Eu sou o 7º e eu não vou cair. Porque uma pessoa endemoniada falou assim, eu conheci todos os que caíram aqui. E você é o próximo. Com a cabeça torta, assim, a soberba endemoniada. Eu falei, eu vou te falar o que Deus, meu Deus, falou. O meu Deus me falou e me enviou. E ele falou, 6 pessoas foram enviadas e caíram. E foram um escândalo. Mas eu estou te enviando e eu vou te sustentar. Porque você não vai ser escândalo em lugar nenhum. A pessoa voltou. Amém? Amém? Tudo bem, pastor? Amém, pode ir. Endemoniada. Não precisa cair no chão e mudar a voz para estar endemoniado, não, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se um dia você entrou aqui e passou mal, você ainda não foi liberto. Porque ser liberto é permanecer na verdade. É buscar a palavra, permanecer na palavra, é receber imposição de mãos, é caminhar até verdadeiramente ser liberto. A maioria, para não falar todos, já chegaram a passar mal aqui. E deixa eu te falar uma coisa, o Espírito só saiu e ele volta, é ou não é? Porque você não foi verdadeiramente liberto. Porque frequentar culto não liberta ninguém. Você continua com esse demônio, com esse espírito de enfermidade, com esse espírito de miséria. Irmão, Deus tinha falado, eu falei para você, Deus está falando para mim agora, que eu tenho que colocar o meu pé no Rio de Janeiro. Eu fui no Rio de Janeiro e coloquei meu pé. Irmão, tive 2 noites de guerra espiritual. E Deus dando palavra sobre família, sobre filho, sobre primogênito, sobre caçula. Você pode perceber, o primeiro filho, se não guardar o coração, tem uma ansiedade, uma preocupação, um estresse. O primeiro filho tem um ego, uma vaidade, que se não tomar cuidado, perde a bênção e ainda mata os irmãos. Pode olhar na Bíblia, todo primeiro filho. Todo primeiro filho, a história é essa. Se é o primeiro filho, toma cuidado. Toma cuidado. Você é o último? Você é o caçula? Toma cuidado, porque você é obra de feitiçaria. Você é alvo de ciúmes, inveja, planos de morte, trabalhos de feitiçaria. Você é o filho do meio? Deixa isso pra lá. Você é o primogênito, caçula, filho do meio? A gente não sabe nem o que é família. Para a gente poder prosseguir em libertação e cura. Deixa pra lá isso aí, irmão. 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou. Ele disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Tem pessoas que Deus está alimentando, fortalecendo, mas não querem se levantar, não querem servir. Irmão, quanto tempo sentado se alimentando sem fazer nada? Tanto é que a maioria das doenças são isso. Eu vou só sentar aqui, pastor. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, me esquece, eu vou sentar aqui no último banco, começou o culto, terminou, eu vou embora. A maioria das pessoas estão doentes porque não fazem nada. Água parada, irmão, apodrece, contamina. 7. E o anjo do Senhor, agora o anjo do Senhor, tocou 2ª vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Irmão, você ainda tem muita vida. Deus chamou Abraão, já era de idade. Porque eu já sou de idade. Deus quer te usar, Deus está dando uma direção. Você tem muito para fazer. Se você ficar parado, é bem provável que o Senhor te recolha antes da hora. Se você não tiver uma vida de oração, de comunhão, é bem provável que o Senhor te recolha antes da hora. 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmão, nós fizemos, quando eu cheguei aqui, eu falei, vamos fazer um propósito, irmão, não falte, não deixe de trazer a sua família para, pelo menos, participar das 12 ceias. Eu também falei, seja fiel na primícia e no dízimo durante 7 anos, depois a gente conversa. Tem gente que nunca vai ser fiel. Agora deixa eu te falar uma coisa, tem os que nunca vão ser, irmão, você acha que eu quero mudar alguém? Você acha que eu quero mudar alguém? Tem tempo. Agora eu quero falar para aqueles que são infiéis.
Que a palavra diz que tudo que chegar à sua mão, separe a primícia e o dízimo. Irmão, seu marido, se ele for fiel o ano inteiro, mas se em dezembro você vê ele dando uns beijinhos com outra, ou no carnaval, você vai falar que ele é o quê? Foi só uma vez, irmão. Ô, irmão, entende, irmão, a carne é fraca. A maioria dos cristãos não consegue um ano de fidelidade. A maioria dos cristãos não entregam primícia e dízimo de 13º. A maioria. A maioria. A maioria. Mas eu fiz um compromisso, eu falei, debaixo de uma palavra profética, uma direção. Falta 2 anos. Deus falou, fale sobre dízimo e fala para eles que daqui 7 anos eu tenho um encontro com eles. Os que forem fiéis, 7 anos. Começa agora? Quer recomeçar agora? Recomeça. Com esse sorriso amarelo. Agora, aqueles que são obedientes, eu estou contando os meses e o ano. Deus vai mudar a sua casa como Ele prometeu. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a sua casa. Porque 7 anos é um número profético. Ele é simbólico e profético sobre verdadeira libertação. E Deus falou, quem se manter 7 anos na palavra, verdadeiramente será livre. E eu o abençoarei com uma benção tal. Ele come e bebe, tem pessoas que Deus alimenta e ao invés de cumprir propósito, entra em caverna. Versículo 9, ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele e diz, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? O que você quer? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirar. Ué, ele não levantou o altar? Eles não adoraram a Deus? Os profetas de Baal não morreram? A nação inteira não se prostrou diante do Senhor e disse, só o Senhor é Deus? Que mentiroso! Que mentiroso! E sabe qual é o pior? Que a gente vai ver que Deus vai perguntar para ele de novo, o que tu fazes aqui? Irmão, a pessoa dá a resposta errada, a pessoa entra pelo caminho errado, a pessoa dá a resposta errada, a atitude errada. Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? E ele dá a mesma resposta. Fazer a mesma coisa errada não muda, dar a mesma resposta não muda, continuar contando a mesma historinha não muda. Ele deveria falar, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu me perdi no caminho, Senhor. Senhor, me perdoa, me toma pelas mãos, me tira dessa caverna, dessa depressão. Eu já falei que é por causa disso, não sei o que, os altares, porque morreram, querem minha vida. Eu já sei que essa resposta é errada, por que eu vou repetir essa resposta? Vai fazer prova, tira 0, faz a prova de novo, a mesma pergunta, tira 0 de novo. Eu não quero essa unção de burro, não. Eu não quero essa unção de jumento, não. Eu não quero unção religiosa sobre a minha vida, não. Eu não sei você. E você pode ficar com raiva, pode rir, mas você precisa tomar uma decisão. Qual é a unção que você quer, irmão? Qual é a unção que você quer? O que você quer para a sua vida? O que você está fazendo aqui? 11. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Passava o Senhor e um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e suave. Deixa eu te falar uma coisa. Falamos sobre comunhão. A resposta do profeta Elias, que era um colérico, com um pouco de melancólico e sanguíneo, a resposta estava no fleumático. Então a pessoa calma, mansa, suave. Você nem se está vivo. A sua resposta não está em você e nem no seu temperamento. A sua resposta está na atitude de um irmão. Se você é um fleumático, a sua resposta está no colégio. Bora, vamos, não sei o que, vai, pega a Bíblia, bora! A gente usa os temperamentos para se conformar, eu sou assim. A gente estuda os temperamentos, o perfil, o comportamento, o caráter, o perfil, para a gente entender como nós somos caídos e só o Espírito Santo pode trazer vida e equilíbrio para eu ser colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, em cada ocasião, saber usar. Você pode observar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você não consegue definir o perfil dela. Você não consegue dizer é melancólico. Você não consegue dizer é fleumático. Porque o Espírito Santo está trabalhando o caráter, está trabalhando o perfil, está gerando fruto do Espírito. E você não é mais isso, aquilo ou aquilo. Você é
cheio do Espírito. A sua resposta está em um irmão, na comunhão. Não está no vento forte, impetuoso, colérico, como Elias. Não está no terremoto do sanguíneo. Vai fazer, começa a minha atitude, depois para. Anos e anos parado. Não está no melancólico, no fogo do melancólico que se consome. Está na mansidão, no vento suave do fleumático. Enquanto você não entender a comunhão, dificilmente você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Porque você quer que Deus fale do jeito que você é. E Deus vai usar o oposto. Aquilo que te incomoda, aquilo que te irrita, para falar com você. 12. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Tem gente que não sabe usar capa, usa capa como máscara. Nós vamos ver que daqui a pouco ele vai começar a usar a capa da forma certa. Porque capa não é para ficar na mão, capa não é para colocar sobre o rosto, não é para se esconder, não é máscara, capa é cobertura. As doenças de Elias estão relacionadas a não saber usar a sua capa, a sua cobertura. Muitas pessoas estão doentes e estão minguando, porque ao invés de estarem debaixo de um cobertor, uma cobertura, estão debaixo de uma árvore. Enquanto você não aprender a se submeter, enquanto você não aprender a usar a sua cobertura de pai, de mãe, enquanto você não aprender a usar a sua cobertura de líder, as coisas não fluem. Tem pessoas que usam o título, a religiosidade, para se esconder. E mais cedo ou mais tarde Deus arranca a capa da máscara. Mais cedo ou mais tarde. Aprenda a usar a sua liderança. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias, a primeira resposta que você deu está errada. A primeira historinha que você contou está errada. O altar foi restaurado. O povo se converteu. Se Jezabel mandou um mensageiro para você, ela sabia onde você estava. Se ela quisesse, tivesse autoridade para te matar, ela não só enviava um mensageiro, porque ela sabia onde você estava. Ela já tinha mandado alguém para te matar. Deixa eu te falar uma coisa, ela e você são mentirosos. Seu pai, de novo, Elias. De novo seu pai. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso ao filho mais velho. Nunca transgredi a sua lei, nunca saí da sua casa, pai. Eu faço tudo certinho, eu não sou como esse outro filho que saiu e fez tudo errado. É o fariseu que entra e diz: eu oro, jejum, sou dizimista, zeloso. E aquele outro não fez nada e o Senhor está fazendo festa para ele. Porque o que alegra o coração do pai é arrepender-vos, mudança de vida. E ele entendeu. Ele entendeu. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos, eu tenho lutado as suas guerras, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirar. A mesma historinha. 15, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois usou a carne, e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o serviu. Elias só começou a obedecer, mas ele não fez o que Deus mandou. Nós não podemos ser um povo que começa e tem que ficar recomeçando. Nós temos que fazer o que Deus ordenou que nós devemos fazer. Nós não podemos. Eu sei, irmão. Sabe por que seus filhos não estão aqui? Porque você mostra que a festa do mundo é mais importante. Ao invés de você estar na casa do pai e trazer a sua família, você vai para a festa do mundo. Ao invés de você dizer:
o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são os que ouvem a palavra, você diz, a igreja não tem importância, vocês são mais importantes. Sua família nunca vai ser salva desse jeito. Ele deixou as 12 juntas de boi. Ele quebrou o arado, usou para fazer uma fogueira, para cozinhar a carne dos 2 bois. Alimentou. Enquanto você não tiver visão de alimentar as pessoas, você nem começou. Você pode ver que ele poderia terminar ali e dizer, não é meu, eu vou comer. Não é meu, eu vou deixar investido. Não é meu, eu vou levar. Mas ele deixou o carro, foi e falou, eu estou aqui, bora. Só deixa eu honrar meu pai e minha mãe. Quebrou o arado, cozinhou a carne e alimentou todos. Um pouco mais à frente, ele poderia receber uma recompensa de Naamã. Mas ele disse, não, eu não quero. Eu não entrei para o evangelho para enriquecer. E ele recusou a oferta de Naamã, um grande general honrado. Ele recusou tudo que Naamã trouxe. Tem pessoas que no meio do processo se perdem. Esses dias falava para minha esposa, falava assim, olha, se a pessoa não é fiel no muito, ela nunca foi fiel no pouco. Não, mas sempre entregou primícia e dízimo, não sei o que lá. Não, ela é fiel no pouco. Deus colocou sobre o muito. Se sobre o muito não é fiel, é porque nunca foi fiel no pouco. Na verdade, sempre entregou primícia e dízimo com medo, negociando, barganhando, e para dizer, eu não sou como meus pais. Porque Deus veio ensinando sobre primícias e ofertas. Mas nós estamos na fase de entender o que acontece no coração. Não é mais só o que fazer, como fazer, onde fazer e para quem fazer. Agora nós estamos na fase do coração, que é a fase central de qualquer tipo de oferta. E se você vê alguém que você diz é fiel no pouco, por isso que Deus colocou sobre o muito, mas agora no muito saiu da igreja, agora não, entregar um dízimo de R$150, eu entrego, mas de 1.500 não. Não é justo entregar do 13º. Nada é justo, irmão. Nada é justo. Você só sabe que uma pessoa é fiel quando ela está no muito e ela continua fiel. Não tem medo, não tem segurança, não tem insegurança, não tem negociação, não tem barganha, não tem nada. Ela continua entregando, seja 150, 1.500 ou 15.000, com um coração alegre e voluntário. Senhor, eu sou fiel no pouco. Deus sabe. Deus sabe. E é bem provável que Ele te coloque sobre o muito, só para mostrar o seu coração. E eu gosto de falar de oferta só para que você possa ver o seu coração. Você pode contar a história, não, é porque os pastores, é porque isso, porque o pastor Marcos só fala de primícia e dízimo. Mas você só está falando do que há no seu coração. Você só está mostrando o que há no seu coração. Se coloque de pé, nós vamos cear agora. Deus vai te alimentar para que você possa viver o melhor ano da sua vida. Não mude de caminho. Não entre em cavernas. Não use o que Deus está te alimentando para fazer o que você quer. Não use as riquezas que Deus está te dando para você administrar do jeito que você quer.